Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus vos sejam multiplicadas. Sou o professor Rodolfo e hoje estamos diante dos capítulos 17 a 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o teu grande plano de salvação tem sido levado a cabo. O Senhor tem cumprido todas as promessas que fez outrora através dos profetas. Senhor nosso Deus, tu és o grande Deus que tem conduzido a história, Senhor, até os dias de hoje. Nós cremos, ó Deus, e aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperançosos aguardamos a vinda em glória do nosso grande Rei, o Deus Jesus, que morreu, mas não viu corrupção, pois o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E vivo foi exaltado, estando assentado ao seu lado direito. Senhor nosso Deus, Cristo nos céus derramou o Espírito Santo para capacitar os seus servos a serem suas testemunhas e pregarem o evangelho da graça. Senhor nosso Deus, enche-nos a cada dia com o teu Espírito Santo, capacitando-nos para a obra que o Senhor nos tem ordenado. Ajuda-nos a te conhecer melhor através das páginas da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Abre-nos o coração para que, com fé, possamos obedecê-lo, obedecer às suas ordens e praticar a tua palavra. Senhor, se conosco, abençoa os nossos irmãos que oram conosco, que leem a tua palavra juntamente conosco e nos ouvem. Abençoa as famílias e as igrejas representadas aqui no nosso grupo, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 17. Eles passaram por Anfípolis e Apolônia, até chegarem em Tessalônica. E na sinagoga, Paulo disputava com os judeus sobre as Escrituras e como era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, dizendo para eles que Jesus era o Cristo. Alguns creram e juntaram-se a eles, e também muitos gregos creram. Os judeus, porém, movidos de inveja, juntaram alguns vadios da cidade, procuravam Paulo e Silas, e não os encontrando, tomaram a Jason e alguns outros irmãos, levando-os à presença dos magistrados da cidade. Acusavam-nos de fazer parte, segundo eles, dos que têm alvoroçado o mundo. E Jason os recebeu, porém foram soltos os irmãos. À noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Lá chegando, foram para a sinagoga. E estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Receberam a palavra de bom grado e examinavam nas Escrituras para conferir o que os evangelistas falavam. E muitos creram neles. Mas os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada na Bereia e foram para lá agitar e perturbar o povo contra Paulo e Silas. Paulo é levado para Atenas e de lá ordena que Silas e Timóteo fossem até ele o mais breve possível. Paulo os esperava em Atenas e ficou comovido de espírito ao ver a idolatria em que a cidade estava mergulhada e disputava com os judeus e religiosos na sinagoga e na praça com quem quer que se apresentasse. Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, achando que pregava a deuses estranhos, e o levaram até o Areópago, que era uma espécie de tribunal grego, localizado em Atenas, julgava crimes graves, como assassinatos e sacrilégios. Também era um símbolo da democracia ateniense e um local de discussão filosófica.
No Areópago, Paulo é interrogado sobre sua doutrina. Os atenienses viviam disso, de dizer e de ouvir alguma novidade. Paulo, se levantando entre eles, primeiro os chama de supersticiosos e disse ter visto um santuário ao Deus desconhecido, dizendo ser esse o Deus que ele anunciava, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele é Senhor da terra e não habita em templo feito por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, não precisando de nada, mas ele é quem dá aos homens todas as coisas. Ele fez as gerações, determinando os tempos, para que as gerações o buscassem, se conseguissem, tateando, ainda que não está longe de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo explica que os homens são de Deus, não devendo achar que Deus seja semelhante a prata, ou ouro, ou pedra, ou escultura de artesão algum. Embora ele não leve em conta o tempo da ignorância, agora anuncia a todos que se arrependam, pois julgará o mundo por meio de um homem que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando ouviram isso, uns zombaram e outros creram, como Dionísio e Dâmaris. Duas coisas eram comum desde o início da Igreja dos Apóstolos. A mensagem deles era muito semelhante por onde passavam. E a outra coisa é a perseguição dos judeus, sempre movidos por inveja. Em cada cidade que o evangelho era anunciado, havia perseguição. Ou Paulo fugia, ou apanhava e era açoitado. Isso nada mais era do que a própria mão de Deus provocando ciúme nos judeus, pois eles haviam provocado o Senhor por meio de deuses inexistentes, cumprindo o que foi dito por intermédio de Moisés em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 20 e 21. E disse: Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Também é importante notarmos que nessa época do Império Romano, as pessoas se deslocavam entre os países e também por questão das diásporas, ou seja, os espalhamentos forçados que os judeus haviam sofrido, uma sob a Assíria no século 8 antes de Cristo e a outra no século 6 sob a Babilônia. Os judeus se espalharam pelo mundo, já numa preparação de Deus para fazer cessar os sacrifícios, pois o sacrifício de Cristo é suficiente e definitivo. Longe do templo, os judeus fundavam sinagogas nas cidades onde se estabeleciam, tanto para a educação formal das crianças e jovens, como para ensinamento das Escrituras, principalmente aos sábados. Por essa razão, nós vemos que por onde os apóstolos passam, existiam sinagogas, ou por onde eles passavam, existiam sinagogas, quer em países árabes, como Síria, Tiro e Sidom, ou o território da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, também na Grécia e por toda a Europa. Em quase todas as cidades haviam sinagogas. Capítulo 18. De Atenas, Paulo foi para Corinto, onde encontrou um judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, saídos de Roma por ordem do imperador. Eles faziam tendas, assim como Paulo, que falava todos os sábados nas sinagogas. Silas e Timóteo se encontram com Paulo novamente, que se entregava totalmente à palavra, anunciando aos judeus que Jesus é o Cristo. Estes resistiram e blasfemaram. Paulo sacudia as vestes e dizia estar livre,
por ter lhes anunciado a verdade. Partia novamente para os gentios, na casa de Justo, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, principal da sinagoga, também creu em Cristo e foi batizado com toda a sua casa. Então o Senhor falou em visão a Paulo para que falasse e não se calasse, sem temer, porque ninguém lançaria a mão dele, pois Deus tinha muito povo na cidade de Corinto, disse o Senhor. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, pregando e ensinando a palavra de Deus. Novamente, os judeus se levantam contra Paulo, levando contra o tribunal que tinha por procônsul Gálio, que expulsou Paulo do tribunal sem receber a queixa dos judeus, por se tratar de palavras e leis próprias dos judeus. Então, agarraram a Sóstenes, chefe da sinagoga, e espancaram-no, mas Gálio não se incomodava. Agora Paulo estava de partida de Corinto e se despediu indo para a Síria, levando Áquila e Priscila. Passou por Cencreia, onde rapou a cabeça porque tinha voto. E chegando a Éfeso, deixou ali o casal. E entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Depois foi a Cesareia e Jerusalém, voltando para Antioquia, ficando um tempo e depois visitando novamente a Galácia e a Frígia, fortalecendo os discípulos. Um judeu chamado Apolo chega a Éfeso, eloquente e poderoso nas Escrituras, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Priscila e Áquila expuseram a ele com mais exatidão o caminho de Deus. Ele foi para a Acaia e com grande poder convencia os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Capítulo 19. Apolo estava em Corinto e Paulo chegou em Éfeso, achando alguns discípulos que disseram não conhecer que havia nem o Espírito Santo, tendo sido batizados apenas com o batismo de João. Paulo explica que o batismo de João era um símbolo, uma preparação para aquele que viria após ele, isto é, Jesus Cristo. E eles foram batizados em nome de Jesus, e recebendo a imposição de mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eram cerca de 12 homens. O batismo de João não era o batismo cristão, era um batismo somente para judeus, em preparação ao Messias que viria. Já o batismo cristão é a profissão pública de fé em Jesus Cristo, como símbolo da remissão de pecados, morte do velho homem e ressurreição do novo homem, uma verdadeira consagração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois disso, Paulo passou cerca de 3 meses falando ousadamente na sinagoga, mas alguns se endureceram e ainda falavam mal do caminho. Essa expressão aparece algumas vezes aqui em Atos e significa a doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que o próprio Evangelho, a palavra de Deus. Então Paulo separou os discípulos e todos os dias disputava na escola de um certo homem chamado Tirano, por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Até seus lenços e aventais faziam as enfermidades e os espíritos malignos fugirem. Então os filhos de Seva, principal dos sacerdotes, eram judeus exorcistas e queriam expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. O espírito maligno disse conhecer Jesus e bem saber quem era Paulo, mas não sabia quem eram eles, e dominando-os tiveram que fugir nus e feridos. Isso ficou conhecido em Éfeso, fazendo temer a todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vindo muitos confessando seus pecados, outros queimando livros de artes mágicas. Assim crescia
e prevalecia a palavra do Senhor poderosamente. Então Paulo propôs em seu coração ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, querendo também ir a Roma, e enviou Timóteo e Erasto para a Macedônia. Paulo ficou mais um tempo na Ásia. Houve nesse tempo grande alvoroço acerca do caminho. Um certo ourives de prata fazia miniaturas do templo de Diana, chamado Demétrio, dava muito lucro aos artesãos, e se ajuntaram para defender sua profissão e o templo da deusa Diana, e cheios de ira por causa dos ensinos de Paulo, clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Prenderam Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, e fez-se grande alvoroço, de maneira que alguns nem sabiam o que estava acontecendo, levando eles a causa perante o escrivão da cidade, que conseguiu tranquilizar o povo. Capítulo 20. Após o alvoroço, Paulo se despede dos discípulos e vai à Macedônia. Passando pela Grécia, por 3 meses ficou por lá. Mas os judeus lhes colocavam ciladas, então ele voltou para a Macedônia. E para a Ásia foi acompanhado de Sópater, Aristarco, Segundo, Gaio, Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Lucas novamente usa o termo nós, deixando entre linhas que também estava presente na viagem. Depois foram para Filipos, onde Paulo prega até meia-noite, e Eutico, com sono, caiu da janela e morreu. Mas Paulo desceu e o abraçou e disse que não se perturbassem, porque a alma ainda estava nele. Paulo partiu o pão, comeu e continuou falando e ensinando até a alvorada. E por fim levaram o jovem vivo, havendo ali muita alegria e consolo. Paulo se junta aos demais companheiros em Assos e vão para Mitilene, depois Quio, Samos, Trólio, chegando a Mileto, querendo estar em Jerusalém, se possível no dia de Pentecoste. De Mileto chamou os anciãos da igreja de Éfeso. Paulo fez um longo discurso de despedida dos irmãos de Éfeso, dando ênfase na postura que teve dentre eles durante 3 anos e deixando vários conselhos. Paulo serviu ao Senhor com humildade, ensinou tudo o que podia a eles, falando de sua conversão e fé em Jesus Cristo. Paulo não sabe se volta de Jerusalém. Sabe que tribulações e prisões o esperam, mas não tem a sua vida como preciosa. Quer cumprir sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Paulo acredita que não verá mais os efésios, mas testifica que está limpo do sangue deles, pois anunciou-lhes todo o conselho de Deus. Os líderes deveriam vigiar por si mesmos e pelo rebanho de Deus, pois lobos cruéis se levantariam e não poupariam o rebanho. Mas ele mesmo, Paulo, não cobiçou ouro, nem prata, nem vestes de ninguém, trabalhando para se sustentar. Exortou os presbíteros que se lembrem de ajudar os enfermos, e assim se pôs de joelhos e orou com todos eles, se levantando entre eles grande pranto, principalmente porque ele falou que não veriam mais o seu rosto. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, o seu trabalho. Um forte abraço e até amanhã, nos permitindo o Senhor.